Sempre que eu abro uma página de busca pra assistir um anime, eu vejo o anime 07 Ghost ali. Eu sempre me perguntei que merda de anime é esse, até que eu decidi assisti-lo e fazer um vídeo pra vocês. Nesse anime, o garoto mais fraco acaba se tornando o escolhido. Seu nome é Teito e ele nasceu em um mundo cheio de guerra e violência. Atualmente, ele frequenta a academia militar do Império Barsburg, onde os melhores alunos são treinados para ajudar o Império a vencer batalhas. Para piorar tudo, o Teito é como um brinquedo quebrado. Ele tem um passado muito trágico, mas ele não se lembra de nada. Por isso, ele é constantemente desprezado e tratado como lixo. Felizmente, o Teito tem um amigo chamado Mikage, e os dois são inseparáveis. Os dois estão entre as elites da classe 315, escolhidos para defender a fortaleza. Agora, a melhor turma da academia se prepara para o exame de graduação, onde demonstrarão suas habilidades. Após a aula, Mikage corre até o Teito, perguntando se ele está nervoso para o exame de graduação. Em resposta, o Teito dá um tapa nele e diz que não está nem um pouco nervoso. O Mikage, determinado, declara que vai passar no exame, entrar no exército imperial e salvar sua família. Ele pergunta se o Teito já se lembrou de algo sobre sua família, mas o Teito diz que apenas continua tendo os mesmos pesadelos. Naquela noite, antes de dormir, o Teito conta ao Mikage que antes de entrar na academia, ele era apenas um escravo de batalha sem família, mas o Mikage sempre foi seu melhor amigo. O Mikage, emocionado, começa a chorar como um bebê e diz que está muito feliz pelo Teito ter se aberto com ele. Depois disso, ele pede que o Teito prometa nunca abandoná-lo no campo de batalha e que se algo der errado, eles morrerão juntos. No dia seguinte, o Teito e o Mikage acabam na mesma equipe. O exame de graduação começa e os instrutores explicam que eles precisam derrotar um criminoso gigante antes que ele o destrua. Se eles não conseguirem matá-lo ou abandonarem seus colegas de equipe, eles serão reprovados. E quando o criminoso é revelado, todos percebem que ele parece um enorme monstro. No entanto, um colega de equipe convencido comenta que derrotar esse monstro será fácil, mas o criminoso rapidamente o cala, derrubando um dos seus amigos. Enquanto o caos toma conta da arena, um homem de cabelos brancos e expressão fria, o general Anayami, aparece visivelmente irritado para lidar com essa bagunça. Os alunos estão sendo massacrados pelo criminoso, mas o Teito e o Mikage conseguem resistir. E assim como os últimos participantes de um reality show de sobrevivência, eles continuam lutando bravamente. Quando o criminoso salta em direção ao Shuri, o Teito e o Mikage bloqueiam um ataque e o atingem no estômago. O Teito pula no braço do criminoso e começa a atacá-lo, mas o inimigo pega o Mikage pelo pescoço e ameaça sufocá-lo. E vendo seu amigo em perigo, o Teito salta e dá um chute no rosto do monstro, usando seus poderes para capturá-lo. Ele então exige que o criminoso se renda e o monstro obedece. No entanto, os instrutores dizem que o Teito só terminará o exame quando ele matar o criminoso. Porém, o Teito se recusa a cumprir a ordem. Logo depois, o Anayami entra na arena, elimina o criminoso e julga as atitudes do Teito, dizendo que ele ainda é uma criança. Depois disso, durante a noite, o Mikage conta ao Teito que 19 pessoas, incluindo eles, passaram no exame. Quando o Teito pergunta sobre o homem de cabelos brancos que matou o criminoso, o Mikage explica que ele é o general Anayami, um monstro implacável que já matou milhares de pessoas. O Mikage então diz que no dia seguinte, eles finalmente se tornaram soldados. Na manhã seguinte, enquanto o Teito caminha para entregar seus documentos, ele ouve um som familiar. Esse som começa a controlá-lo, e ele se vê diante da sala onde o Anayami e sua equipe discutem algo. Lá, o Anayami segura um colar, dizendo que precisa encontrar a pedra perdida que pertence ao Rei dos Trapos, também conhecido como o Olho de Mikael. Ao ouvir isso, o Teito se lembra de tudo. O Anayami foi quem matou seu pai, e aquele colar pertence a ele. Os pesadelos do Teito começam a fazer sentido, e ele é tomado por uma raiva incontrolável. Ele ataca o Anayami com seus poderes, mas é rapidamente dominado e capturado. O Anayami ordena que o Teito seja preso, chamando-o de escravo do Rei dos Trapos. Logo em seguida, ele promete não libertá-lo, até que o Teito revele tudo que ele sabe sobre a pedra perdida. Enquanto isso, Mikage descobre que o seu melhor amigo foi aprisionado. Durante a noite, ele entra sorrateiramente da prisão e encontra o Teito machucado e exausto. O Mikage tenta convencer o Teito a fugir com ele, mas o Teito diz que não conseguirá manter a promessa que fizeram um ao outro. O Mikage insiste e os dois tentam escapar. No entanto, eles são cercados pelos guardas do Anayami. Desesperado, Teito pega uma faca e ameaça o Mikage para que os guardas permitam sua passagem. Ele se desculpa com o Mikage por precisar deixá-lo para trás, mas o Mikage pede que ele se salve sem se preocupar com ele. Sem outra escolha, o Teito foge usando um esqui, mas devido aos ferimentos causados pelo Anayami, ele perde o controle e desmaia. Ele cai, mas ao invés de se espatifar nas montanhas, ele aterrissa em cima de um garoto chamado Frau, que estava fazendo um piquenique com dois amigos. Com o impacto, o Frau e o Teito caem no chão, enquanto os amigos do Frau correm para ver se ele está bem. Por outro lado, o presidente chamado Miroku liga para o Anayami e ordena que ele encontre o Teito, pois o garoto é muito valioso para ser perdido. Os soldados que vão em busca do Teito
Teito não podem entrar no 7º distrito, porque aquele é o domínio do Deus, e se o Teito estiver lá, os soldados não poderão prendê-lo. Frau e seus amigos arrastam Teito inconsciente para uma igreja, na esperança de acordá-lo. E quando Teito finalmente acordou e abriu seus olhos, a primeira coisa que ele fez foi dar um chute no rosto do Frau e tentar pular da varanda. Mas o Frau, com seus reflexos rápidos, arrastou Teito pela camisa em pleno ar, dizendo que ele nunca tinha visto alguém tão ansioso para morrer. Enquanto o Frau se esforçava para impedir que o Teito pulasse, um outro garoto interveio, levantando o Teito de volta e repreendendo Frau por implicar com crianças pequenas. Quando o Teito pergunta por que eles estão o salvando, o rapaz de óculos explica que essa é uma igreja de Barsburg, que fica no 7º distrito, e que os 3 rapazes pertencem ao clero. O cara de óculos se apresenta como Castor, o garoto de cabelo roxo se chama Labrador, e o de aparência assustadora se chama Frau. Quando Frau pergunta se ele é do exército imperial, já que tem uma tatuagem no pescoço, o Teito grita dizendo que não faz parte daqueles bastardos, e vendo o péssimo estado em que o Teito está, os 3 rapazes pedem que ele descanse bem, e o deixam em paz. À noite, o Teito não consegue dormir, porque ele está preocupado com Mikage. Ele sai pela porta pensando em como chegar até o seu amigo, mas de repente, suas pernas fracas cedem e ele desmaia. Ele acorda depois de ouvir o grito de 3 freiras, que o viram caindo no chão. Elas se apresentam como a irmã Athena, a Roselle e por fim a Libelle. As freiras o levantam magicamente e o levam para o seu quarto, e logo em seguida começam a lhe dar um tratamento de princesa. Enquanto isso, Mikage foi preso por ajudar o Teito a fugir. Logo, o Anayami o chama para o interrogatório e pergunta se foi ele quem ajudou seu amigo naquela noite. O Mikage não queria responder, então ele ameaça matar sua família se ele tentar salvar o Teito. Na manhã seguinte, o Teito acorda totalmente recuperado e se encontra em um lugar familiar com muitas pessoas da igreja. Ele descobre que essa igreja ajuda a remover uma certa maldição lançada pelo Deus da Morte, que costumava tomar a alma dos humanos em troca de 3 desejos. Mais tarde, o Teito vai até a biblioteca para se aprofundar nos mistérios desse mundo, mas ele acaba desmaiando quando vê uma freira com uma caveira no lugar do rosto. Frau, o nosso herói, entra em ação mais uma vez, pegando o Teito nos braços sem esforço. Ele não parece muito animado e até mesmo se pergunta quantas vezes ele terá que salvar esse cara. Pouco tempo depois, o Castor aparece, mencionando que ele é o cérebro por trás dessa criação da freira com cara de caveira. A freira misteriosa entrega um livro ao Castor, mas o Frau não perde tempo e pega o livro, agarra o Teito e sai correndo da biblioteca como se estivesse em uma missão secreta. Do lado de fora, o Frau revela que o suposto livro é na verdade uma revista cheia de fotos escandalosas, e antes que o Frau possa desfrutar desse tesouro, o boneco com cara de caveira dá um chute em sua cabeça, interrompendo assim a sua aventura pela magia literária com curvas incríveis. Mais tarde, quando o Teito pergunta ao Castor sobre o que aconteceu há 10 anos, ele explica que há muito tempo haviam 2 nações. Uma era chamada de Barsburg e estava sob a proteção divina de Rafael, e a segunda era o reino de Hags, sob a proteção divina de Mikael. As 2 nações assinaram um pacto para manter a paz e trabalhar juntas, mas há 10 anos Hags quebrou o pacto e declarou guerra ao Império de Barsburg, que logo foi destruído. O Teito pergunta se isso é realmente verdade, e o Frau lhe diz que se ele não acredita nessa versão da história, ele mesmo deve descobrir a verdade. Em seu caminho para descobrir mais sobre a guerra, o Teito se depara com uma enorme estátua e a freira lhe diz que há muito tempo o deus da morte, Vel-Loren, cometeu o pecado de escapar do céu para a superfície e causou um enorme terror entre os humanos. Mas o chefe do céu enviou 7 forças do céu para punir Vel-Loren, e elas são conhecidas como os 7 fantasmas que selaram o Vel-Loren, e a estátua é de um dos 7 fantasmas, chamado Sickler. Ela o leva para dentro de um enorme salão chamado Domínio de Deus, e mais tarde, o bispo de nome Labrador lhe dá uma rosa prateada de proteção. Logo depois, a freira vem correndo até o Frau e o Castor, preocupada porque eles não conseguem encontrar o Teito, e ele não comeu sua comida e nem tomou seus remédios. O Frau vai procurá-lo e o encontra fugindo secretamente da cidade, e pergunta o que diabos ele está pensando ao fazer isso. De repente, o porteiro anuncia que está fechando os portões, e o Teito começa a correr em direção a eles, mas o Frau o segura, o levantando como uma criança novamente, e o Castor também se junta a ele. Ele diz ao Teito que será muito chato vê-lo desmaiar novamente, portanto ele deve voltar com eles se não quiser morrer de fome. Em seguida, o Castor pega a rosa de prata e a coloca no cabelo do Teito, dizendo que ela não funcionará a menos que ele a use o tempo todo. Logo depois, eles o levam para o refeitório, onde as freiras começam a cuidar dele novamente. Elas o levam a uma mesa especialmente preparada para ele e pedem que ele coma bem e recupere suas forças. Assim que o Teito levanta a tampa da panela, ele quase cai da cadeira quando vê globos oculares no jantar. O Frau estala os lábios e devora alegremente os globos oculares, enquanto o Teito está quase vomitando em cima dele. As freiras então lhe dizem que eles não podem comer carne, portanto receber globos oculares para o jantar
jantar é uma bênção para eles. Logo, o Frau enfia um garfo na comida do Taito, dizendo que ele pode comer sua comida se ele não estiver com vontade, mas o Taito rapidamente coloca algo em sua boca e, por incrível que pareça, o gosto é bom. O Frau zomba dele, dizendo que ele é tão pequeno porque cresceu comendo apenas pílulas, vegetais e carne, e que ele deveria comer mais coisas orgânicas para crescer. E percebendo que é realmente pequeno, ele começa a devorar essa comida, e todos olham para ele atônitos. Quando as freiras lhe perguntam seu nome e identidade, o Taito fica em silêncio novamente. Então as freiras rapidamente saem da sala e pedem que ele não se preocupe e aproveite seu tempo na igreja. Logo, todos começam a comer, mas o Taito ainda continua pensando em seu melhor amigo, o Mikage. E de volta ao Império Barsburg, o mestre Miroku pergunta se o Taito já foi localizado, e os soldados respondem que o rastrearam e encontraram indícios de que ele caiu no 7º distrito. Então o Miroku pergunta ao Anayami qual foi o motivo da fuga do Taito, e os subordinados do Anayami explicam que o Taito estava apenas com saudade de casa e que quando ele sentisse falta da academia ele voltaria. No entanto, outros membros da reunião acusaram Anayami de ter forçado a fuga do Taito, usando de violência contra ele sem permissão dos anciões. E o Taito é um candidato importante para o olho de Mikael, e eles exigem que o Anayami assuma a responsabilidade por suas ações. Quando Anayami pergunta por que o Miroku tomou o Taito sob sua proteção, o Miroku responde que a marca do emblema de escravo no corpo do Taito o impede de encontrar um lugar onde ele possa ser protegido. Logo, o Taito acabará retornando. No 7º distrito, o Taito se ocupa com as tarefas diárias, ajudando as freiras que o tratam com muito carinho. Às vezes, ele tem flashbacks de quando sofria bullying na academia por ser um escravo. Em suas lembranças, um dia um valentão da academia o obrigou a lamber cocô de pássaro que estava grudado em seus sapatos. Antes que o Taito pudesse reagir, o Mikage interveio, derrubando o valentão com um soco e ordenando que ele lambesse suas próprias botas. Esse incidente resultou na prisão de ambos, mas também marcou o início de uma amizade profunda entre o Mikage e o Taito. Agora o Taito não consegue simplesmente permanecer na igreja enquanto o Mikage, que o ajudou a escapar, pode estar sofrendo sob o controle do Anayami. Ele decide deixar a igreja e de repente um homem idoso se aproxima e conta que sua esposa está enterrada no cemitério da igreja. Ele reflete que não pode deixar a igreja, porque isso faria sua esposa se sentir sozinha. Ele também revela que não tem mais um lar e percebe que o Taito está em uma situação semelhante. O homem pergunta o que está preocupando o Taito e, angustiado, ele diz que consegue se lembrar apenas de parte do seu passado e que ele falhou em proteger seu melhor amigo, assim como havia prometido. O homem diz a ele para ir a um lugar antes que o relógio marque meia-noite, se ele quiser se livrar dos seus arrependimentos. O Taito guarda a rosa de prata em sua cama e se prepara para partir, mas o Frau bloqueia seu caminho. O Frau pergunta o que um fraco como ele planeja conseguir se voltar. O Taito, irritado, ataca usando seu poder. O Castor, que apenas observava a cena, percebe que o Taito também é capaz de usar um poder chamado Zephyrus, um dom raro concedido por Deus, que permite canalizar energia divina para diversas formas, e esse poder geralmente é ativado por suas emoções. O Taito ataca o Frau novamente, e os dois iniciam uma luta feroz, subindo aos ares como dois inimigos mortais. E apesar dos ataques agressivos do Taito, o Frau se mantém na defensiva. O Castor e o Labrador assistem, percebendo que embora o Taito seja forte, ele ainda é incapaz de superar o Frau. O Frau provoca o Taito, pedindo para que ele pare de agir como uma criança e se torne mais poderoso se realmente quiser retornar. Enfurecido, o Taito ativa todo o seu potencial e ataca o Frau com força total. Quando a poeira baixa, o Taito percebe que o Frau não sofreu nenhum arranhão e está bem atrás dele, e o Frau explica que apenas o seu poder não basta para derrotá-lo. Dito isso, ele dá um soco no estômago do Taito, o fazendo desmaiar, e o Castor acaba repreendendo o Frau por ter exagerado, mas o Frau garante que agora o Taito não tentará fugir nem tão cedo. Mais tarde, naquela noite, o Taito acorda de um pesadelo em que o Mikage era torturado pelo Anayami. Ele se lembra das palavras do homem idoso e decide encontrá-lo antes da meia-noite. O homem, agora usando uma capa, leva o Taito a um corredor vazio. Ele pergunta se o Taito está com dificuldades para lembrar do passado e se ele realmente deseja salvar o Mikage. Após a confirmação, um homem então mostra uma foto do Taito com seu pai, o que traz à tona algumas memórias da infância do Taito. Ele se lembra de quando Anayami invadiu seu reino, separando do seu pai e forçando a viver uma vida de tristeza e solidão, até que ele conheceu o Mikage e tudo mudou. O Mikage foi quem o chamou de verdadeiro amigo, prometendo nunca abandoná-lo e ajudá-lo a escapar. O homem misterioso pede ao Taito que entregue sua alma para que o seu desejo seja realizado. Dito isso, ele começa a hipnotizar o Taito, que fecha seus olhos, quase caindo na armadilha. Mas antes que seja tarde demais, o Frau e os outros aparecem, gritando para que o Taito não deixe a escuridão consumir seu coração. Eles enfrentam um homem, exigindo que ele deixe o Taito em paz. O homem responde que está oferecendo a salvação que o Taito tanto buscou, e o Frau zomba do homem, perguntando se essa salvação tem a bênção de Deus. E o homem revela que
pretende entregar o Teito ao seu mestre para que ele seja feliz. O Frau não tem mais paciência para ouvir as besteiras desse homem. Ele pega sua foice e inicia uma luta brutal contra ele. O Teito tenta ajudar com seu poder, mas o Frau o impede, dizendo que isso não funcionará contra o inimigo. O homem tenta fugir, mas o labrador arremessa uma rosa de prata, bloqueando sua rota de escape. O Castor e o Frau conseguem imobilizá-lo, e o Castor lamenta o fato de ter que levantar a mão contra um idoso, mas exige que ele devolva a alma do Teito. Enquanto isso, o Teito grita de medo quando o Frau puxa para perto, o protegendo. O Frau decide lidar pessoalmente com o homem, que invoca monstros em forma de caveira, mas o Frau rapidamente domina a situação, mas o homem consegue escapar e se joga em uma fonte. Ele declara que levará a alma do Teito, mas o Frau anuncia que não deixará escapar. Ele usa seus fios de prata, amarra as asas do velho e salta alto no céu com sua foice, cortando as asas ossudas. Logo, os ossos se chocam, fazendo um barulho bem alto, e o Teito volta a si. Quando ele pergunta o que aconteceu, o Castor explica que o velho teve sua alma roubada por um Cor, um servo que atrai humanos para a escuridão, mas felizmente eles conseguiram trazê-lo de volta. Logo, o velho acorda, e o Castor pede para que ele durma dentro da igreja para não pegar um resfriado. Então, o labrador e o Castor o ajudam a entrar para passar a noite lá. O Frau pega o Teito novamente e o arrasta para dentro da igreja também. O Teito grita para que ele pare de jogá-lo por cima do ombro toda vez, mas o Frau apenas manda ele calar a boca e parar de se debater. O Frau o joga na cama e diz para ele ficar quieto enquanto remove a marca de Cor no seu peito. Ele levanta a mão e retira uma estranha maldição do corpo do Teito, e logo em seguida pede para que ele descanse um pouco. Na manhã seguinte, o Teito acorda e começa a passear pela igreja, e sendo um estudante da academia militar, ele quase não sabe nada sobre o mundo exterior. Ao sair da igreja, ele percebe a atmosfera clara e pacífica, com as freiras lavando as roupas ao ar livre. Logo, as freiras o notam perdido em seus pensamentos. Elas desejam um bom dia e dizem que estão consertando suas roupas velhas. Uma das freiras, a Rosalie, mostra uma certa peça de roupa para o Teito e diz que vai lavá-la para ele. Envergonhado, o Teito rapidamente arranca essa roupa da mão dela, dizendo que ele mesmo a lavará. Enquanto corre, ele esbarra no Frau, que zomba dele, dizendo que quase não notou por ele ser tão pequeno. Quando o Teito pergunta o que o Frau quer dele, o bispo responde que não deixará o Teito ir a lugar algum, a menos que ele esteja bem o suficiente para cuidar de suas próprias coisas. O Teito agradece ao Frau por cuidar de sua vida, mas para aliviar o clima, o Frau pega a roupa íntima do Teito e a joga no ar, e o Teito grita de vergonha e cai na água enquanto tenta pegar sua roupa. Logo, uma elfa aquática aparece e começa a acariciá-lo. Apavorado, ele pula para fora da água, e o Castor apresenta a elfa como Razete. A Razete parece gostar do Teito e o abraça novamente. O Castor então pede para que o Teito olhe para o velho da noite passada, que agora está se divertindo com sua família. O Teito então se lembra do que aconteceu no dia seguinte, e ele pergunta ao Castor o que é um Cor. Ele explica que quando o chefe do céu concede vida aos humanos, eles têm direito a 3 desejos. Os humanos são solicitados a realizar 3 sonhos antes que sua alma retorne ao céu. No entanto, o Cor interfere nesses sonhos, atraindo as pessoas para a escuridão e roubando suas almas. Assim, a função da igreja é proteger as pessoas do Cor, mas ele pede que o Teito mantenha tudo em segredo. Antes de sair, o Castor pergunta qual é o sonho do Teito. Perdido em seus pensamentos, o Teito reflete sobre o Mikage. Ele sempre acreditou que não tinha sonhos e que seguiria apenas o caminho militar, mas agora o seu sonho é nunca abandonar o Mikage, que sempre o protegeu. Enquanto isso, o Mikage pensa nos momentos em que ele e o Teito se divertiam juntos, e em um desses momentos, enquanto iam pescar, o Shuri zombou do Mikage por ser amigo de um escravo. O Teito, furioso, começou a bater no Shuri, mas o Mikage o impediu. O Mikage sempre foi grato ao Teito por estar ao seu lado, por isso ele não se importa com esse tipo de bullying. De repente, o Anayami visita o Mikage na prisão e diz que sua irmã mais nova veio visitá-lo. O Anayami o ameaça, perguntando se ele escolherá o Teito ao invés de sua própria família. O Mikage responde que sua família entenderá suas intenções e que ele nunca trairá um amigo, e novamente reafirma seus juramentos de proteger o Teito. Na igreja, o Frau está irritado pelo Teito levar uma vida tão entediante, e o Castor percebe que o Frau se importa demais com o Teito, muito mais do que ele admite se importar. Enquanto isso, o labrador, olhando para as flores, diz que algo muito perigoso está por vir. Mais tarde, quando o Teito caminha em direção à igreja, um garoto com uma capa o abraça, e para sua surpresa é o Mikage. Ainda incrédulo, o Teito pergunta se ele é mesmo seu amigo, e o Mikage o segura pelos ombros, assegurando que sim, ele é o Mikage, o seu melhor amigo. Por outro lado, quando os 3 bispos observam a cena que se desenrola diante deles, o Frau pergunta ao labrador se o Mikage é a pessoa perigosa que destruirá o mundo do Teito, mas o labrador permanece em silêncio. Mais tarde, eles levam o Mikage para dentro da igreja e descobrem que ele escapou do exército imperial para procurar o Teito. O Mikage responde que ele e o Teito são mais do que apenas amigos, eles são companheiros para a vida toda. Quando o Frau pergunta como ele conseguiu chegar à 7ª divisão sem muita dificuldade, o Mikage
responde que não foi nada demais, e percebendo que o Teito está preocupado com seu amigo, o Castor garante que o Mikage pode ficar ali o tempo que ele quiser. No entanto, o Teito pergunta se é uma boa colocar em risco a vida de todos por conta dele, e ao ver que o Teito está pensando demais novamente, o Frau alivia o clima, dizendo que depois de se reunir com seu amigo, o Teito deveria estar feliz. Em seguida, ele entrega ao Mikage uma revista proibida, e o Mikage brinca dizendo que agora ele ganhou um motivo para viver, e o Teito apenas o chama de pervertido. Os três bispos então saem da sala, deixando o Mikage e o Teito sozinhos para se entenderem. Agora o Frau pergunta aos outros dois se eles têm certeza de que o Mikage é realmente ele, pois é estranho que o exército imperial tenha o libertado tão facilmente. Além disso, o fato do Teito ter encontrado o Mikage tão facilmente é muito suspeito. O Castor responde que as profecias do Labrador nunca erram e que algo ruim certamente vai acontecer. Logo depois, o arcebispo chega e pede ao Frau que não faça brincadeiras e se prepare para a cerimônia anual de batismo, alertando que se ele envergonhar a igreja, ele sofrerá sérias consequências. À noite, o Teito leva o Mikage para um jardim onde eles podem conversar em paz, e ao ver o Teito guiá-lo, o Mikage diz que está feliz por seu amigo estar bem. Em seguida, o Teito pergunta como o Mikage sabia que ele estava ali, e o Mikage responde que a aterrissagem forçada facilitou a localização dele. Ao ouvir isso, o Teito pergunta se ele teve dificuldades, e o Mikage responde que não foi tão ruim. De início, após o Teito fugir, o Anayami o interrogou, mas depois ele o deixou ir. Em um tom leve, o Mikage diz que o Teito fez um ótimo trabalho ao correr para um lugar onde todos são gentis com ele. De repente, o Teito fica na defensiva e avisa ao Mikage para ficar longe do Frau, pois ele gosta de dar pornografia para as pessoas lerem. Além disso, o Teito diz que não entende como alguém como o Frau conseguiu se tornar um bispo. O Mikage ri e responde que o Frau parece ser um irmão mais velho para ele e que o Teito e o Frau ficam muito bem juntos. Enquanto conversam, um garoto pálido aparece de repente por trás dos arbustos e pergunta se eles gostam das flores. Os dois olham para ele com desconfiança e de repente o garoto abre suas asas. O Teito percebe o selo de Veloren em seu peito e ele imediatamente se coloca na frente do Mikage e pede que ele corra. O Teito atira no garoto com seu poder, mas o garoto também é muito ágil no uso dos poderes e revida. O Mikage diz que não vai deixar o Teito sozinho, mas o Teito não quer colocar a vida do seu amigo em risco. Ele continua protegendo o Mikage enquanto luta contra o garoto. Logo, a batalha se intensifica e o Teito tem dificuldades para lidar com ele. Eles chegam ao topo das muralhas da igreja, onde o Teito persegue o garoto com seu poder. Ele pula sobre o garoto e continua atacando, mas o inimigo desaparece atrás das torres da igreja. Momentos depois, o Teito vê as asas do garoto se quebrando no ar e o Frau aparece segurando o garoto inconsciente em seus braços. À noite, o Mikage tem dificuldades para dormir e o Teito pergunta se é por conta de tudo que ele lhe contou sobre ele, o Teito, ser o herdeiro do reino de Hags. O Mikage diz que acredita nele e brinca dizendo que o Teito sempre teve uma aura de realeza, mesmo quando eles estavam na academia, e ele era tratado como um pequeno pedaço de lixo. O Mikage então compartilha suas memórias de quando a guerra contra Hags terminou e ele ainda era uma criança. Ele se lembra do seu pai celebrando a vitória, mas o Mikage, mesmo quando pequeno, não conseguia entender como alguém poderia estar feliz depois de tanta destruição. O Mikage então diz ao Teito que está feliz por ele não estar sozinho e que aprenderá mais sobre Hags e sobre si mesmo. Ele pede ao Teito que se lembre de duas coisas. Primeiro, ele nunca deve mexer com o exército imperial. Segundo, a vingança não é o caminho, pois apenas trará mais dor. O Mikage promete apoiar o Teito, mas o Teito, preocupado, pergunta por que o Mikage está falando como se fosse uma despedida. Em resposta, o Mikage dispensa a ideia, afirmando que nada pode separá-los. No dia seguinte, o festival de ação de graças na igreja acontece, e as freiras levam o Mikage e o Teito para explorar as lojas da cidade. O labrador vende flores medicinais, enquanto o Castor e Frau vendem bonecas e almôndegas. Mais tarde, o Mikage diz ao Teito que gostou de estar ali, mas que precisa voltar ao exército imperial e informar que ele não encontrou o Teito na igreja. Ele acredita que se fizer isso, tudo ficará bem. Durante a cerimônia de batismo, todos se reúnem diante do arcebispo, mas o Teito para o Frau, que está correndo em direção à capela, e pede para que ele cuide do Mikage assim que ele sair. O Frau informa que o Mikage é um espírito livre que busca seu próprio caminho, e enquanto isso, o Mikage vê uma carroça se chocando contra a igreja e descobre uma garota de cabelos brancos verdes marcada com o selo de Veloren. O Mikage rapidamente carrega a garota e tenta levá-la à capela para ser batizada, mas ela libera suas asas e o captura. Ele consegue se libertar e foge, mas a garota continua a voar atrás dele. A multidão entra em pânico e o Mikage leva a garota para uma área restrita. Ele percebe que a garota se parece com sua própria irmã, o que o deixa em uma situação emocionalmente complicada. A garota libera demônios e pede que o Mikage não a abandone. De repente, ela o ataca, mas o Teito chega a tempo de salvar seu amigo. As bonecas do Castor tentam ajudar, mas a garota as destrói com suas asas negras. Ela continua gritando sobre como sempre esteve sozinha, enquanto Mikage e o Teito tentam desesperadamente protegê-la e a si
mesmos. Dizendo isso, a garota pega o Mikage em seus braços e afirma que não permitirá que o seu irmão a deixe. Ela ataca o Teito com suas asas e declara que não permitirá que ele fique com o Mikage. É assim que descobrimos que o Mikage foi enviado ali para capturar o Teito, e como o Mikage parecia não querer realizar a missão, ele acabou fazendo isso com a irmã dele. E é assim que a garota tenta matar o Mikage, o olho de Mikael, que está com o Teito, ganha vida e uma estranha energia começa a pulsar ao redor. O Frau chega ao resgate e com um golpe incrível ele quebra as asas da garota, deixando o Anayami desconfiado e se perguntando a verdadeira identidade do Frau. Algum tempo depois, o Teito acorda e vê o Anayami segurando a garota nos braços. O labrador comenta que não é o Mikage quem vai destruir o mundo do Teito, mas a sua chegada desencadeou forças destrutivas que estavam adormecidas. No dia seguinte, o Mikage decide ir ao bazar e tomar uma decisão. Ele precisa deixar aquele lugar o mais rápido possível, pois ele acredita que para proteger sua família, ele teria que morrer. No entanto, o Teito aparece e o convida para acompanhar o desfile. O Mikage decide aproveitar e criar uma última memória com seu amigo. Durante o evento, eles notam um garoto triste sentado sob uma árvore. Quando tentam se aproximar, o garoto foge. De repente, eles ouvem um grito e veem um homem perseguindo o mesmo garoto. O homem acusa o menino de roubar o seu pão. O castor, que está por perto, intervém com bastante calma, dizendo que esse é o último dia para as crianças receberem as bênçãos de Deus e que ele deveria perdoar o menino. Mais tarde, o Mikage e o Teito encontram o garoto escondido atrás de uma tenda. Eles lhe dão um pão e o levam para assistir a um espetáculo das freiras. Eles descobrem que o nome do garoto é Taijo, que perdeu sua mãe e o seu pai saiu à procura de trabalho. O Mikage bagunça os cabelos do garoto e sugere que ele pare de roubar, prometendo que a igreja cuidará dele. O Taijo, agradecido, vai beber água e quando volta, assiste a uma peça de teatro encenada pelas freiras. Durante a peça, o Taijo, acreditando que a cena de luta é real, corre para salvar a irmã Rosalie. O tumulto atrai o Mikage e o Teito, que rapidamente retiram Taijo da confusão. Eles explicam que tudo fazia parte da apresentação e de repente, um homem aparece chamando pelo Taijo. O garoto corre e o abraça, e eles percebem que aquele é o pai do garoto. Enquanto isso, Mikage e o Teito observam o reencontro, mas algo parece estranho. Quando o Taijo volta, ele comenta que as mãos do seu pai estavam muito frias. Mais tarde, o Taijo flagra seu pai em uma arena sombria, e o homem revela que ele veio para capturar o Taijo. Quando o garoto grita por ajuda, o Teito intervém, protegendo dos ataques, e durante a batalha, o olho de Mikael novamente brilha, impedindo completamente seu inimigo de o atacar. Nesse momento, o Frau chega e destrói as asas do inimigo, encerrando assim o confronto. Logo em seguida, o Taijo e seu pai se despedem, enquanto Mikage se sente aliviado por ter criado memórias importantes com o Teito. Os bispos discutem o ocorrido, e o labrador comenta que sentiu alguém os observando durante a confusão. Ele acredita que o Mikage está incompleto, pois apenas metade de sua alma está presente em seu corpo, e a outra parte está perdida em outro lugar. O castor pergunta se é possível salvá-lo, mas o labrador admite não saber como. O Mikage, por sua vez, sofre intensamente. Ele percebe que está sendo controlado pelo Anayami. Desesperado, ele pede que o Teito o mate antes que ele machuque alguém, mas apesar disso, o Teito se recusa, dizendo que não pretende abandoná-lo. O Mikage então confessa que o Anayami tomou metade de sua alma, forçando-o a escolher entre o Teito e sua família. Antes de perder completamente o controle, o Mikage declara que gosta muito do Teito. Agora, possuído, Mikage ataca o Teito, que foge e se vê encurralado. Durante o confronto, o Mikage se transforma em um núcleo com asas sombrias, atacando o Teito de forma feroz. Apesar das dificuldades, o Teito permanece determinado a salvar o seu amigo, e no momento mais crítico, o Frau intervém, conseguindo impedir o Mikage de causar mais danos. O Teito, ainda ferido emocionalmente, promete encontrar uma maneira de libertar o Mikage do controle do Anayami, mesmo que isso signifique desafiar o destino. Enquanto isso, os bispos continuam vigilantes, sabendo que uma grande batalha está por vir. O Mikage aproveita a oportunidade para atacar, fazendo o Teito deslizar pelo chão. Ele agarra o Teito pelo pescoço e zomba dele, dizendo que não há como ele ser o rei de Hagis, pois Hagis nunca teve um filho. O Teito, desesperado, clama pelo retorno do Mikage, mas a criatura controlando o corpo dele afirma que destruir suas asas não trará o Mikage de volta. O Teito insiste, dizendo que nunca vai abandonar seu amigo. Ele grita exclamando sua determinação, mas a criatura responde com sarcasmo, dizendo que o Teito jamais recuperará a alma do Mikage, pois ele traiu o exército imperial. Quando o Teito pergunta por que o Mikage não o mata, ele revela que é porque o presidente Miroku quer ele de volta vivo. De repente, o Mikage ativa uma armadilha ao redor do pescoço do Teito, fazendo-o cair da ponte. Ele aterrissa perto de uma parede misteriosa que parece conter almas aprisionadas. Então, em um ato de desespero, o Teito bate na parede, implorando para que o Mikage volte. Para sua surpresa, a parede se quebra e uma alma emerge, conectando-se a ele. Enquanto isso, o bispo labrador avisa os
aos outros que o Teito está prestes a despertar. No exato momento em que o labrador faz essa declaração, uma lágrima do Mikage cai no olho do Mikael, localizado nas costas do Teito, desencadeando uma energia profunda dentro dele. Enquanto isso, Frau, na forma de ceifador com um sorriso fantasmagórico, segue em busca do Mikage e do Teito. Ele recebe informações de um grupo de fadas de que ambos estão na ponte das provações. O Teito salta no ar e libera uma energia poderosa contra o Mikage, exigindo que ele remova a coleira que está em seu pescoço. Exausto, o Teito cai de costas e suplica para que o Mikage se livre do controle que o domina. Contudo, o Mikage aperta as cordas douradas ao redor do pescoço do Teito, tentando sufocá-lo. E quando o Mikage está prestes a matá-lo, o Frau intervém, perguntando à criatura se foi ela quem tirou o Mikage do Teito. O Anayami, que agora controla o corpo do Mikage, reconhece o Frau como Zerhel, um dos 7 fantasmas que ele enfrentou no passado. E ao ouvir o nome Zerhel, o Teito se lembra de uma freira que lhe contou sobre os 7 fantasmas, sendo o Zerhel o ceifador que elimina o infortúnio e aparece em momentos de necessidade. O Teito pede ao Frau que use o seu poder para salvar o Mikage, mas o Frau hesita. Ele explica que usar a foice destruiria o Ayanami, mas também eliminaria a alma do Mikage, e sabendo que não pode enfrentar o Zerhel nesse corpo, o Ayanami se retira, prometendo voltar para pegar a sua foice. O Mikage recupera a consciência e o Teito corre para abraçá-lo como um bom garoto gay, mas então o Mikage desaparece no ar. Depois disso, o Frau leva o Teito ao seu quarto. Lá, o Teito passa seus dias lamentando a perda do seu melhor amigo. Ele se lembra da primeira vez que o Mikage trouxe comida para ele, forçando a funcionária do refeitório a preparar algo decente. Esse gesto simples o comoveu profundamente. Ele também recorda o Mikage pedindo para que ele seguisse o caminho da luz. Agora, sem o Mikage, a sua única luz desapareceu. Alguns dias depois, as freiras, o castor e o labrador batem à porta do Teito, pedindo para que ele coma algo. De repente, a Frau entra arrombando a porta, carregando bandejas de comida e um animal rosa peculiar. Quando as freiras perguntam o que é aquele animal, o castor explica que é uma forma de terapia usada pela igreja. O Teito se irrita com Frau por não ter salvado Mikage e em seguida se culpa por não ter conseguido fazer isso ele mesmo. O Frau tenta confortá-lo, explicando que o Mikage usou seus 3 desejos para proteger as pessoas que ele amava, podendo assim descansar em paz. Ele então aponta para um animal rosa, dizendo que agora a alma do Mikage reside nele. O castor confirma que o animal está ali para apoiar o Teito, pedindo para que ele não chore mais. Com isso, o Teito sorri pela primeira vez em dias, come sua comida e agradece a todos. O Frau, porém, promete que fará o Ayanami pagar por brincar com a alma do Mikage. Enquanto isso, o Ayanami reconhece a foice de Zerhel e se pergunta se alguém do passado ressurgiu sem seu conhecimento. Pouco tempo depois, o castor pergunta ao Teito por que ele ainda está usando a coleira. O Teito explica que foi o Ayanami quem a colocou. O Frau se oferece para removê-la, mas a coleira reage, mordendo o dedo dele. O labrador esclarece que essa é uma coleira de juramento, que reconhece seu mestre pelo sangue. Isso significa que o Frau e o Teito precisam permanecer juntos por 48 horas, ou a coleira explodirá. Ambos trocam olhares desconfortáveis, se perguntando como acabaram nessa situação. No dia seguinte, todos vão ao cemitério prestar homenagem à alma do Mikage. O Teito, ainda entristecido, decide que deve matar o Ayanami. Enquanto isso, o Anayami informa ao Miroku que escondeu o olho de Mikael dentro do Império, sem revelar sua verdadeira identidade. Ele afirma que eliminar o Teito será a melhor opção, mas o Miroku alerta de que isso trará consequências. O Ayanami insiste, dizendo que fará isso pelo bem do Império. Na manhã seguinte, o Teito agradece o castor por tudo e anuncia que está partindo para a Fortaleza Roburg. O castor, porém, pergunta se o Teito encontrou o ceifador conhecido como Zerhel, e ele informa que o Zerhel é o Frau. O castor tenta apagar as memórias do Teito sobre os 7 fantasmas, mas o Frau intervém, argumentando que isso também apagaria as memórias sobre o Mikage, o que seria muito cruel. O castor alerta que o exército imperial está atrás do olho de Mikael e que o Teito pode se tornar uma força de destruição, conforme a antiga profecia. Logo após, o olho de Mikael desperta novamente, atacando o castor e o Frau. Ele declara que sob as condições normais, ele teria os matado, mas poupa suas vidas por conta do Teito. Depois disso, o olho revela que reconhece os bispos como os 7 fantasmas disfarçados. O Frau e o castor conseguem acalmar o Teito e o colocam para dormir novamente, removendo temporariamente a influência do olho. Ao acordar, o Teito, sem memória do ocorrido, tenta sair do 7º distrito, mas é impedido pelo Frau e pelo castor. Eles explicam que ele ainda não está em condições de partir e que se ele fizer isso, o exército imperial o capturará e o levará para a 1ª divisão. Ao ouvir isso, o Teito responde que precisa vingar a morte do seu amigo. Então, o Frau pergunta se ele está disposto a jogar fora sua vida, mesmo depois do Mikage ter lhe dado uma nova chance, sacrificando sua própria vida por ele. Em seguida, o Frau arrasta o Teito para dentro
dentro da igreja, onde estão escritas as últimas palavras do Mikage. O Teito descobre que o seu amigo deseja que ele tenha uma vida longa, e o Frau diz que o Teito está apenas tentando escapar da bagunça emocional em que ele se encontra, e que ele deve aceitar viver com a dor ao invés de desistir. O Teito, profundamente emocionado, chora como uma criança ao ler as mensagens sinceras deixadas pelo Mikage para ele. Logo, o Teito começa a viver na igreja. Ele ajuda as freiras a limpar os corredores e sobe nas torres com o Frau para cumprir tarefas diárias. Durante esse tempo, o Teito pergunta aos bispos qual é o sentido de continuar vivo se ele não pode retribuir ao Mikage. No entanto, o Castor animado diz a ele que encontrou uma forma de vingar o Mikage, mas para isso o Teito teria que fazer um exame para se tornar um bispo, e caso ele passe, ele vai receber um passe que lhe permite viajar e viver em qualquer lugar gratuitamente, além de poder atravessar os rigorosos postos de controle militar no Império de Barsburg. O Castor explica que o exame será realizado dentro de um mês e que ele precisa se preparar com antecedência. O Teito concorda em fazer o exame e os bispos o levam à biblioteca, bombardeando com livros enormes. O Frau informa que a primeira etapa do exame é a escrita e é composta por 100 questões que abrangem 77 volumes com várias centenas de capítulos da Bíblia. O Castor pede que o Teito memorize todo esse conteúdo em apenas 30 dias, e o Frau se pergunta se o Teito realmente conseguirá fazer isso, pois ele mesmo levou cerca de 3 anos para aprender tudo. Mas o Castor rebate, dizendo que ele levou 3 anos porque é um idiota. Assim que o Teito abre os volumes da Bíblia, ele percebe que já os leu antes e pede para que o Castor o teste. Quando o Castor começa a fazer perguntas, o Frau fica incrédulo ao ver o Teito narrar tudo como se dominasse o assunto. O Teito explica que as palavras aparecem em sua mente como uma canção de ninar, mas ele ainda precisa memorizar vários detalhes para passar no exame. Depois de algum tempo, o Castor traz uma arma e explica que a segunda parte do exame é um teste prático envolvendo o poder que eles usam nesse anime, onde o Teito precisará mostrar suas habilidades. O Castor diz que neste mundo, muitas coisas não podem ser protegidas apenas com carinho e orações. Por isso, os bispos se armam para ajudar as pessoas perdidas que se desviaram ao perderem seus sonhos. O Frau pega a arma do Castor e explica que o segundo exame consiste em destruir um Cor, aquela criatura que possui as pessoas. Ele acrescenta que nem todos conseguem usar a arma que eles usam, pois é necessário canalizar o poder deles para capturar e eliminar um Cor. O Teito pega a arma e comenta que na academia ele aprendeu a canalizar energia por meio de armas. Ele ativa o seu poder para tentar usar a arma, mas não consegue controlá-lo. Frustrado, o Teito pergunta se um garoto como ele pode realmente se tornar um bispo, e o Frau explica que normalmente as pessoas começam como sacerdotes, mas quem consegue usar esse poder em uma idade jovem tem a chance especial de se tornar um bispo diretamente. E o Castor complementa dizendo que, ao contrário dos outros bispos, ele poderá viajar pelo mundo para enfrentar os servos das trevas. O Teito agradece e pergunta quem criou aquela arma especial. Eles explicam que foi obra de um mestre artesão que visita a igreja anualmente. O Frau coloca um distintivo no Teito, avisando que ele estará sob a constante vigilância e que ele deve se comportar adequadamente durante o treinamento. Mais tarde, o Castor pergunta ao Frau como o Teito está progredindo, e ele responde que após 3 horas de treino, o Teito ainda não fez muito progresso. O Castor caminha até o Teito e mostra um boneco ao qual prendeu as asas de um Cor. Ele pede que o Teito pratique capturá-lo. O boneco começa a correr ao redor do Teito, e o Frau se preocupa se ele conseguirá lidar com o boneco, mas o Castor tranquiliza o Frau, explicando que colocou um selo para limitar o poder do boneco. Enquanto isso, o boneco percebe as freiras e começa a agir de maneira estranha. Em seguida, as ataca. O Teito corre para protegê-las, canalizando seu poder e atacando o boneco. As freiras fogem e o Teito espera a reação do boneco. Quando as asas do Cor emergem, ele congela de medo e o boneco começa a persegui-lo, gritando por ajuda. De repente, o boneco fica preso em flores e o Teito percebe que o labrador veio em seu resgate. Mais tarde, o labrador leva o Teito para descansar e oferece um chá de flores, que tem um sabor doce e é muito bom para aqueles que estão feridos. O Teito começa a chorar e confessa ao labrador que deseja salvar o Mikage, mas seu amigo lhe pediu para não fazer isso. O labrador explica que o Mikage já o perdoou e, por amá-lo, ele escolheu não entregá-lo ao exército imperial. Ao ouvir isso, o Teito percebe que o Mikage é o verdadeiro tesouro que ele recebeu e começa a refletir sobre como viver uma vida que o torne feliz. Nesse momento, o olho em sua mão começa a brilhar. Mais tarde, enquanto caminhava de volta para o seu quarto, o Teito tem a impressão de ver o Mikage. Ele coloca a mão no ombro de um garoto loiro, mas percebe que não é o Mikage, e sim outro candidato ao exame de bispo. O loiro zomba do Teito, dizendo que não sabia que permitiam crianças no exame. O Teito, irritado, o chama de gay, sendo que o próprio Teito é muito gay. E logo em seguida ele pergunta se o garoto conhece alguém chamado Shuri, da família Oaki, pois ele se parece com o Shuri da academia.
enfermaria. Os dois começam a discutir e ficam prontos para brigar. Então o garoto loiro se identifica como pertencente à família Oak e explica que está ali para procurar por alguém. Ele se afasta, mas o Teito o segue. Durante a perseguição, o Teito se depara com um grupo de bispos observando o arcebispo Bastian capturar um núcleo. Ele presencia o arcebispo realizando o procedimento com seu poder em uma forma muito suave, sem causar nenhuma dor à vítima. Impressionado, o Teito pergunta ao Castor como Bastian consegue fazer isso, e o Castor explica que o arcebispo é um especialista no poder curativo, usado para amarrar e remover núcleos sem dor. O Castor assegura que com talento e dedicação, o Teito também poderá dominar essa técnica. O Castor informa que a partir de agora, o Teito receberá aulas especiais para acelerar o seu treinamento. Mais tarde, o Teito encontra o garoto loiro novamente. O loiro pergunta se o Teito está tentando ser seu amigo, mas o Teito grita com ele, dizendo que ele não é gay ao ponto de fazer amizade com outros homens e que ele só gosta de mulher. À noite, as freiras levam o Teito para o seu quarto e, surpreendentemente, seu colega de quarto é o mesmo loiro que ele conheceu antes. As freiras o apresentam como Hakuren, que veio do primeiro distrito. Os dois imediatamente pedem uma mudança de quarto, mas as freiras recusam, dizendo que eles devem aprender a se tornar amigos. O Hakuren se acomoda e logo começa a estudar, enquanto o Teito continua reclamando por ter que dividir o quarto com ele. Logo, o Hakuren sugere que o Teito se junte a ele nos estudos, mas o Teito se sente inseguro, já que ele ainda não sabe como usar uma arma de bispo, e quanto mais ele tenta canalizar sua energia, mais ela parece rejeitá-lo. De repente, o Teito percebe que a sua arma está suja de sangue, e ele conclui que esse é o sangue de candidatos anteriores, que trabalharam duro para se tornarem bispos. Os dois então seguem para uma arena, onde um guarda pede que eles assinem nos portões antes de praticar. Quando entram, o guarda desmaia de repente, e o Hakuren e o Teito o levam para a enfermaria. Logo, a notícia sobre a saúde do guarda se espalha, e o labrador comenta com o Castor que isso nunca havia acontecido antes, e até as flores parecem aterrorizadas. Enquanto isso, o Hakuren e o Teito correm para a sala de aula, atrasados por terem levado o guarda à enfermaria. No caminho, o Hakuren diz ao Teito que ele é um bom garoto por ter ajudado o guarda, mas o Teito, tímido, pede para que ele pare de tratá-lo como uma criança. Ao chegarem à aula, eles encontram outros candidatos exibindo suas armas, e o Teito percebe que sua arma é diferente dos demais. Uma freira os leva para dentro de uma barreira de água, onde núcleos flutuam acima deles. Ela avisa que os núcleos não podem sair da água, mas ainda assim são reais e podem ser manipulados com a mente. De repente, o Hakuren pede que o Teito se afaste e começa a atacar os núcleos com sua grande habilidade, impressionando a todos. O Hakuren então diz ao Teito que eles são diferentes, pois possuem emoções distintas. O Teito percebe que essa arma é uma ferramenta que responde às palavras e emoções, mas a energia dele não está funcionando porque as armas dos bispos não foram feitas para matar. Ele tenta canalizar sua energia, determinado a nunca perder alguém próximo a ele novamente, mas o seu poder ainda falha. Os outros começam a rir dele, mas o Hakuren o encoraja a continuar tentando. Nesse momento, o arcebispo Bastien se aproxima e pede que o Teito se concentre em seu desejo de servir a Deus e tente novamente. O Teito admite que não sabe como Deus é, mas se Deus puder lhe dar força, ele ficaria muito grato. No entanto, na hora de imaginar Deus, ele imagina o Mikage, e isso é bastante suspeito. Se eu não tivesse feito esse vídeo até aqui, eu teria parado nesse momento, pois isso foi bem gay. Para piorar tudo, quando ele faz isso, uma poderosa energia emerge da sua arma, congelando todos no local. O Bastien percebe que o Teito está segurando o báculos do Frau, e então rapidamente o Teito é perguntado qual é a relação dele com o Frau. O Teito, confuso, responde que o Frau é apenas um bispo pervertido, e o Hakuren lhe dá um tapa, dizendo que o Frau teve a maior nota na segunda fase do exame, e que o Teito, sem saber, estava usando o cajado dele. Por causa da briga, o Teito e o Hakuren são expulsos da arena de treinamento, e enquanto vagam pelo local, eles ouvem freiras gritando. Ao correrem na direção dos gritos, eles veem o guarda sendo brutalmente assassinado. A multidão murmura dizendo que os 7 fantasmas devem ter matado, porque ele era um assassino. O Teito olha ao redor e vê uma sombra escura, e a reconhece como Frau. Porém, o Frau parece frio e indiferente ao que aconteceu. Naquela noite, o Teito sai furtivamente para olhar um quadro de aviso, mas ele começa a ter flashbacks de quando seu pai o levou a algum lugar desconhecido, dizendo que ele conheceria pessoas importantes e que ele deveria cuidar delas. O flashback termina e o Teito retorna ao quarto. Lá, o Hakuren o provoca, perguntando se ele estava espiando o quarto das freiras, e o Teito, em pânico, nega, sendo que seria mais fácil se ele afirmasse isso. O Hakuren brinca dizendo que quer aprender com o Teito como abordar mulheres, mas o Teito responde que outra coisa está o incomodando. O Hakuren então afirma que eles ainda não se conhecem o suficiente para compartilhar segredos, e na manhã seguinte, enquanto vão para a aula, o Teito é cercado por freiras que o elogiam por estar tão dedicado aos
estudos. Ele diz que está indo à biblioteca e elas o incentivam. Na biblioteca, o Taito procura informações sobre o seu passado e sobre o olho de Mikael. Ele lembra que o seu pai arriscou a vida para lhe dar o olho, mas nenhum livro contém informações úteis. De repente, um livro se abre magicamente, revelando uma página sobre o Veloren, o lendário deus da morte que escapou para a superfície após matar a filha do céu. As palavras começam a girar ao redor do Taito e ele cai da cadeira, chamando a atenção de todos. O Frau e o Hakuren aparecem para ajudá-lo e o Taito pergunta ao Frau sobre o guarda. O Frau, distraído com uma revista que o Hakuren lhe entregou, é repreendido pelo Bastien, que confisca a linda revista. O Bastien informa que a guarda imperial está investigando o assassinato do guarda e que a biópsia revelou que ele morreu de choque após um golpe pelas costas. Ele também comenta que as pegadas ensanguentadas indicam que o assassino o convenceu a abrir o portão principal. O Bastien garante que quem matou o guarda será punido, mesmo que esse guarda fosse realmente um assassino. E o Bastien finaliza tudo, dizendo que Deus protege os justos. Mais tarde, o Castor informa ao Frau que o Papa convocou uma reunião. Ele avisa que se o Taito não conseguir controlar o seu poder e usar sua arma, ele não poderá deixar a igreja. O Frau abre a porta do quarto e encontra o Taito parado ali. O Taito pede desculpas ao Frau por ter quebrado seu cajado e sai correndo, deixando o Frau intrigado se ele ouviu a conversa deles ou não. Enquanto isso, o Taito fica furioso ao saber que os 3 bispos já sabiam sobre o olho de Mikael e que, por isso, não permitiram que ele fosse embora. Ele se lembra de que era um órfão e que foi criado pela igreja, que o ensinou a ser gentil, compartilhar suas coisas com outros e ajudar os necessitados. Mas logo, a guerra estourou e o rei de Hags foi morto. E o pai que o criou lhe disse para sobreviver e não cair nas mãos do Império Barsburg. Quando Mikage implora para que o Taito não vá embora, ele garante que quando chegar a hora, ele se lembrará de tudo. O Mikage diz ao Taito que o ama e o abençoa com seu poder, mas logo é morto. O Taito, devastado, chora desamparado ao saber que o Mikage morreu por causa dele. E quando Hakuren o vê chorando, ele tenta consolá-lo, mas o Taito não consegue conter sua dor. Logo, ele confronta o bispo Frau, perguntando se ele já sabia sobre o olho de Mikael, já que o bispo labrador não demonstrou surpresa ao vê-lo pela primeira vez. O Taito então agradece por toda a ajuda recebida, mas sente que os bispos estão tentando usá-lo da mesma forma que os militares imperiais. Ele grita com Frau, perguntando se ele também está atrás do olho de Mikael e o ataca em um momento de raiva. O Frau, no entanto, o imobiliza e pergunta se ele realmente tem tempo para julgar os outros, sendo que ele não pode nem mesmo proteger a si mesmo. O Frau diz que o seu trabalho é protegê-lo, mas que ele não pode estar sempre ao seu lado. Ele quer torná-lo forte o suficiente para ficar sozinho. E o Taito percebe que o Frau está falando exatamente como seu falecido pai. Então o Frau continua dizendo que o olho de Mikael é a esperança que o seu pai lhe confiou. Então ele deve protegê-lo. De repente, o Taito percebe que o Frau mencionou seu pai e exige saber como ele sabe sobre isso. E o Frau apenas responde que ele encontrará o seu pai em breve. Agora o bispo Castor, em uma conversa com o Frau e o labrador, menciona que sentiu uma presença estranha entre os candidatos a bispo deste ano e teme que algo perigoso esteja se escondendo na igreja. O labrador comenta que não consegue diferenciar o mal do bem até que ambos floresçam, sugerindo que alguém entre os candidatos pode se revelar maligno. O Frau casualmente diz para eles não se preocuparem, pois lidará com o problema no momento certo. Por enquanto, ele sugere que deixem os candidatos se prepararem para o exame. À noite, o Taito está aguardando o treinamento especial do Castor, que finalmente chega e diz que trabalharão na força mental do Taito, já que ele continua quebrando sua arma, o que indica que o seu poder é muito explosivo. O Castor explica que para usar a sua arma de forma eficaz, o Taito precisa controlar seus níveis de energia. O Taito reflete que isso pode ser o resultado do seu treinamento na academia militar, onde ele foi ensinado a derrotar seus inimigos rapidamente. O Castor pede que o Taito corra ao redor da igreja, enquanto seus bonecos o perseguem, forçando a criar um escudo com seu próprio poder para se proteger. Durante o treino, os bonecos do Taito atacam todos os lados. Enquanto isso, espiões do Ayanami observam o Taito e o Castor. Após o treinamento, um exausto Taito cai na cama e começa a se trocar. O Hakuren percebe a marca de escravo de batalha nas costas do Taito e pergunta se isso explica a força do poder dele. O Hakuren conta que teve dificuldades em cuidar do Mikage enquanto o Taito estava fora, e o Taito responde que o Mikage é a reencarnação do seu amigo e que por ele estar fazendo o exame para se tornar um bispo, o seu amigo tem estado um pouco ansioso. Depois de descobrir isso, o Hakuren compartilha sua própria história. Sua mãe foi possuída por um Cor, mas o seu pai se recusou a pedir ajuda aos bispos para evitar envergonhar a família Oaki. Ele trancou sua mãe em um quarto até que o Frau apareceu misteriosamente e a curou. Desde então, Hakuren decidiu se tornar um bispo para trilhar o seu próprio caminho e agradecer o Frau por salvá-lo. O
Teito elogia o Hakuren por sua coragem em escolher seu próprio caminho, e ambos vão dormir. Na noite seguinte, o Teito finalmente consegue derrotar os bonecos, e o Castor lhe dá uma arma profissional para ele testar. O Teito canaliza o seu poder na arma e destrói os bonecos, sentindo-se mais confiante agora. O Castor sabe que o Teito terá dificuldades para dominar sua nova arma, mas acredita que isso o ajudará a controlar sua força. O Hakuren, que estava observando, é convidado a participar do treino, e enquanto retornam à sala, um portal escuro se abre e uma energia negra emerge. O olho de Mikael detecta o inimigo, mas o Hakuren é atingido pela energia e é arremessado pela janela. O Teito tenta salvá-lo, mas sua arma se quebra. Felizmente, o Frau chega a tempo e resgata os dois, e começa um combate contra a sombra. Ele usa sua foice para destruir a entidade, revelando um corpo humano sem vida, e o Frau percebe que aquele era o Ars, um humano que teve seus desejos concedidos por um Cor, mas foi corrompido. Na reunião com o arcebispo, os bispos discutem como a energia maligna entrou na igreja. O Castor suspeita que seja por causa do olho de Mikael, e no dia seguinte o Teito e o Hakuren refletem sobre o incidente. O Teito pede que o Hakuren mantenha a distância, temendo colocá-lo em perigo. O Hakuren, no entanto, reafirma sua determinação em ajudar os outros. O Frau explica que as forças das trevas estão tentando ressuscitar o Verloren, espalhando a escuridão pelo mundo, e o Teito percebe que está ficando mais forte e promete ao Hakuren que, quando puder protegê-lo, eles serão amigos. Mais tarde, o Teito é elogiado pelas freiras pelo seu esforço. Ele admite que ainda tem muito a aprender, mas decide confiar nas pessoas e continuar se esforçando para alcançar seus objetivos. Depois de chegar à biblioteca, o Teito e o Hakuren estavam ocupados procurando livros quando um bispo sombrio, que era um dos lacaios do Ayanami, se aproximou. Antes que ele pudesse fazer algo, o Castor o interrompeu e perguntou o que ele queria. O bispo jogou um crachá de metal na direção do Teito e disse que a dona do crachá, a Fia Cruz, havia pedido que ele entregasse uma mensagem. Em seguida, o bispo começou a caminhar em direção ao Teito de maneira ameaçadora. O Castor imediatamente o imobilizou com seus fios de prata e o arremessou para o outro lado da biblioteca, mas mesmo assim, o bispo possuído continuava falando, dizendo que a igreja não estava do lado do Teito, e o Castor não perdeu tempo e acabou com ele rapidamente. Com o fim do caos, o Hakuren perguntou quem era a Fia Cruz, e o Teito respondeu que o nome lhe parecia familiar, mas ele não conseguia se lembrar de quem se tratava. Logo, o Frau chegou correndo, visivelmente preocupado, perguntando se o Castor estava bem. No entanto, o Teito olhou para o Frau com desconfiança e mencionou o que o bispo sombrio havia dito sobre a igreja não estar ao seu lado. O Frau, desapontado, respondeu perguntando se o Teito estava voltando a suspeitar de todos novamente. Ele ainda acrescentou que somente o Teito podia decidir se os bispos eram seus aliados ou não, e em seguida ele saiu. Os outros dois bispos, o Castor e o Labrador, se aproximaram do Teito, e o Castor afirmou que o Frau estava certo. Apenas o Teito podia tomar essa decisão, e o Labrador ainda comentou que o Teito estava visivelmente abalado por tudo que está acontecendo. Mais tarde, o Hakuren tentou confortá-lo, dizendo que não se importava se a igreja estava ou não ao seu lado, porque ele, o Hakuren, sempre estaria ali. Enquanto isso, os bispos foram até o arcebispo e relataram tudo o que havia acontecido na biblioteca. O Castor explicou que o bispo sombrio que abordou o Teito tinha apenas a metade de sua alma. O arcebispo elogiou os bispos por protegerem o selo de Veloren, já que em vários momentos os lacaios das trevas estão tentando libertá-lo. Ele também destacou que apenas os 7 deuses tinham o poder de manipular almas, mas o Labrador disse que as rodas do destino estavam girando fora de controle. Apesar do corpo de Veloren continuar selado pelo olho de Mikael, os servos das trevas estavam claramente mirando no Teito e no olho. O Castor comentou que o Teito tem medo de confiar nas pessoas, porque ele já perdeu tudo, mas ele também possui a chave para mudar o seu destino. Enquanto isso, o Frau estava brincando com as crianças quando sentiu uma energia estranha vinda da câmara da igreja. Ele correu até o local e encontrou traços de escuridão por toda parte. A sensação inquietante o levou a abrir as portas de uma câmara escura, onde ele encontrou um dos servos do Ayanami, um homem de cabelo rosa. O Frau tentou atacá-lo, mas o lacaio arremessou um corpo infundido com um núcleo contra ele. O inimigo lançou um poder obscuro, trazendo corpos sem vida das paredes de volta à vida como zumbis prontos para atacar. O Frau reagiu rapidamente, convocando sua foice e cortando os zumbis ao meio. Ele perguntou ao homem de cabelo rosa se ele era o tal do Warspiel, um servo que estava atrás do Teito, mas antes que ele pudesse atacá-lo novamente, o inimigo desapareceu na escuridão. O Frau tentou ajudar o homem ferido que havia sido usado como uma arma, mas foi surpreendido pelos guardas que chegaram à câmara e o acusaram de ser o responsável pelo ataque. E apesar do arcebispo Bastien tentar intervir, os guardas levaram o Frau preso, ignorando suas palavras. Enquanto isso, o Labrador informou Castor sobre o que havia acontecido
acontecido com o Frau. Ele explicou que o Frau lutou contra o Servo das Trevas para proteger o Teito, mas acabou caindo em uma armadilha. Logo depois, o Teito apareceu, dizendo que queria confiar nos bispos, mas estava achando difícil. O Castor o levou a uma sala especial para que ele pudesse confrontar sua própria alma, e o Labrador pediu para que ele olhasse para dentro de si assim que a névoa se dispersasse, e ambos saíram. Na sala, o Teito ouviu uma voz que dizia para confiar nos bispos e no que ele descobrisse ali. Ao olhar atentamente, ele viu a imagem do seu pai diante dele. Seu pai revelou que iria libertar outro selo de memórias para que o Teito pudesse se lembrar de mais coisas. O Teito então lembrou que o nome do seu pai era Fiacruz e percebeu que ele havia sido criado por ele naquela igreja. Saindo da sala, ele contou aos bispos sobre a sua descoberta, e o Castor e o Labrador informaram que Fiacruz era um bispo que havia sido excomungado. Quando Teito perguntou o motivo, o Castor explicou que Fiacruz roubou a caixa de Pandora da igreja e fugiu para o reino de Hags. A caixa continha o corpo do deus da morte, Verloren, e seu roubo desencadeou a guerra em Hags. Depois que a caixa de Pandora foi aberta, o exército imperial invadiu o reino do seu pai e o destruiu, mas eles ainda não têm certeza de como a guerra realmente começou. O Império de Barsburg acreditava que o reino de Hags usou o bispo para roubar a caixa de Pandora, porque com os dois olhos eles teriam revivido o Verloren e conquistado o mundo. Assim, em nome da justiça, Hags foi completamente destruída. No entanto, alguns dizem que o Império Barsburg inventou toda a história e usou esse incidente para acusar o reino de Hags de planejar uma conquista. Portanto, a verdade está na escuridão. Quando Teito pergunta por que o seu pai faria isso, o Castor responde que somente o seu pai sabe a verdade. Portanto, ele deve encontrar sua própria verdade sem acreditar cegamente em outras versões da história. O Castor diz que ele é a última esperança do reino e que ele não deve cair nas mãos do Império. O Teito declara que o seu pai o salvou e ele também devia ter um motivo para roubar a caixa de Pandora. Além disso, ele acredita que o seu pai tinha um motivo para proteger o olho de Micael. Portanto, ele decide se tornar um bispo e descobrir a verdade. Logo, o Labrador descobre que o Frau foi condenado à morte. O Teito fica chocado ao ouvir isso. Então, o Castor explica que o Frau foi confinado na prisão da Luz, acusado de inúmeros crimes. Por outro lado, o Bastien diz ao arcebispo que o criminoso que sobreviveu ao ataque está muito fraco para ser interrogado, mas foi confirmado que o Frau estava na cena do crime. Os bispos deveriam interrogar um certo alguém, e assim eles iriam obter as respostas, mas parece que já é tarde demais. E agora, quando todos se perguntam como o Frau pode ser salvo, o arcebispo acaba explicando que o Frau não deseja ser salvo, dizendo que ele até mesmo desistiu de viver como um bispo normal, e o Papa proibiu o arcebispo de revelar o motivo exato, mas ele revela que a igreja é protegida por uma barreira, e qualquer inimigo é impotente contra ela. Portanto, a barreira provavelmente foi quebrada por alguém que podia usar um báculos, que no caso é o nome da arma que os bispos usam, o que indica que há um traidor na igreja. Agora vemos o Teito correndo pelos canais, desesperado para salvar o Frau, que sempre esteve ao seu lado. Ele não consegue entender porque o Frau foi condenado à morte e acha que ele não merece tal destino. Determinado a ajudar, o Teito procura a ajuda de Razete, que o guia pelas passagens subterrâneas cheias de água que levam à prisão da Luz, onde o Frau está preso. Enquanto nadam, a mente do Teito se enche de perguntas sobre a situação do Frau. A pressão da água e seus pensamentos frenéticos começam a dominá-lo, dificultando sua respiração. Percebendo seu esforço, Razete o ajuda a recuperar as forças, incentivando-o a continuar. O Teito avança, aprofundando-se no labirinto de canais, até que a Razete aponta para o local onde o Frau está sendo mantido. Ao chegar ao calabouço, o Teito imediatamente tenta romper a parede usando seu poder. No entanto, apesar de suas tentativas, a barreira não cede. A frustração e a preocupação o atormentam, enquanto ele se pergunta o que pode fazer. De repente, ele sente o poder do Frau chegando até ele, e por meio dele, o Frau envia uma mensagem pedindo que o Teito vá embora. O Frau afirma que essa é sua batalha a ser enfrentada e que o Teito deve se concentrar em seus próprios problemas. O Teito fica atônito, sem entender como o Frau pode pedir que ele o deixe, especificamente agora que sua vida está em perigo. As palavras do Frau ecoam na mente do Teito, mas ele se recusa a abandoná-lo. Ele se esforça ainda mais, decidido a não recuar, usando seu poder diversas vezes contra a parede, tentando encontrar uma forma de atravessá-la. O Teito se sente triste e com raiva pelo fato do Frau querer lidar com a situação sozinho, mas sua determinação em ajudar não diminui. O Frau acaba expressando sua gratidão pelos seus esforços, mas explica que fugir só confirmaria as suspeitas contra ele. Se ele fugisse, ele seria considerado um traidor, e ele não pode permitir que isso aconteça. O Frau pede para que o Teito parta sem ele e confie que ele encontrará a saída sozinho.
sozinho. Relutantemente, o Teito percebe que o pedido do Frau está totalmente certo, mesmo que isso deixe frustrado. E por fim, antes que o Teito pudesse tentar argumentar mais, o Frau lhe oferece o volume 3, do capítulo 17 da Bíblia, um gesto que deixa o Teito momentaneamente confuso. O presente traz uma mensagem tranquila de fé e incentivo, e o Frau deseja ao Teito boa sorte em seus desafios futuros, incentivando a nunca desistir. O Teito sente uma onda de emoção, mas se recusa a desistir completamente. Ele promete a si mesmo que essa não será a última vez em que ele verá o Frau, embora ele não tenha escolha a não ser ir embora por enquanto. Ele silenciosamente promete voltar e resgatá-lo, não importando o que seja necessário. Com um último olhar, o Teito se afasta, carregando a esperança e determinação em seu coração. No caminho de volta, o Teito se lembra de como Mikage costumava lhe dizer que ele nunca sorria. Então, quando perguntou ao Mikage como fazer isso, ele respondeu que o Teito precisava relaxar seus músculos faciais, e até mesmo disse que ele ficaria mais alto se sorrisse com frequência. O Teito então se vira para trás e dá um sorriso forçado para Frau, que sorri de volta para ele. O Teito sai do canal prometendo a si mesmo que nunca mais deixará alguém próximo a ele morrer. Logo, o Hakuren lhe dá uma toalha e o lembra de que eles haviam prometido fazer tudo em dupla, reafirmando que o Teito não está sozinho. O Hakuren olha nos olhos do Teito e diz que seu olhar mudou, o que parece significar que ele voltou a confiar na igreja, e o Hakuren afirma que trabalhará junto com ele para descobrir quem incriminou falsamente o amado Bispo Frau. E assim, o anime termina, com ambos prontos para trabalharem juntos. Um anime com uma pequena dose gay. Comenta aí, o anime é gay ou será que eu tô vendo coisa?